Tem histórias que são tão pesadas, sabe, que para conseguir sobreviver elas precisam de uma mentira. É sobre uma dessas histórias que a gente vai conversar hoje. Uma história sobre família, trauma e um pacto de silêncio. Olha só essa frase, ela é forte, né? E ela é o coração de tudo o que aconteceu aqui. Define aquele instante exato em que o mundo de uma família inteira se partiu em dois, criando uma ferida que ficou ali, aberta, por 15 longos anos. Então vamos começar por aí, por essa ferida, uma ferida que durou 15 anos. E pelo começo desse depois, que se iniciou em uma noite de chuva, que mudou absolutamente tudo. 5 minutos. Pensa nisso. É o tempo de pagar por um café, de checar um mapa no celular. E, de repente, esse piscar de olhos vira a fronteira entre a vida que se conhecia e um vazio sem fim. E aqui estão os fatos, preto no branco. Um posto de gasolina na beira da estrada. Uma noite chuvosa, lá em 2010. E a Marina, com só 9 aninhos de idade. Ela simplesmente some, sem deixar um único rastro. Para a família dela, foi como se o tempo tivesse congelado naquele exato instante. 15 anos. Esse número é muito mais do que só a passagem do tempo, né? Ele representa cartazes de procurar se desbotando no sol, esperanças que vão morrendo aos pouquinhos e, pro irmão mais velho, Thiago, uma culpa que o consumia por dentro, todos os dias. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa jornada. Pro mundo, o caso da Marina esfriou, virou estatística. Mas pro Thiago, não. Pra ele, a busca nunca parou. Cada novo dia era uma continuação daquela noite terrível. Cada rosto na multidão era uma faísca de esperança. E então, depois de tanto tempo, o destino resolve dar as caras. Mas não do jeito que se imagina, com alívio e abraços. O reencontro acontece em meio a uma explosão de caos e violência. E a partir daqui, a história acelera de um jeito absurdo. Tudo se resume a um único detalhe. Imagina a cena. Um lugar escuro, uma luz de neon piscando. E ele vê. Uma marquinha de nascença em formato de meia-lua no pulso de uma mulher. Naquele segundo, pro Thiago, o mundo simplesmente parou. Pensa, depois de 15 anos procurando, o reconhecimento foi instantâneo. O sangue gela e logo em seguida ferve. Não dá nem tempo de pensar. É só a reação visceral de encontrar o que se achava perdido para sempre. E o que vem depois não é um abraço, é uma erupção de violência. Todos aqueles 15 anos de luto, de raiva, de desespero guardado, tudo explode de uma vez só, em um confronto direto com o homem que mantinha a Marina ali. Então, a gente tem esse confronto. De um lado, o Thiago, movido por uma dor antiga, pelo desespero. Do outro, o segurança, o símbolo da crueldade que aprisionou a irmã dele. A briga selvagem, uma colisão de dois mundos. E no meio de todo esse caos, a tragédia consegue ficar ainda pior. A Marina, tentando escapar daquela violência, corre para a avenida. Então vem um som seco, ensurdecedor, um carro em alta velocidade. E o pesadelo do Thiago ganha um novo e terrível capítulo. Agora a cena muda completamente. A gente sai do caos da rua e vai para a quietude tensa de um hospital. O ritmo da história diminui. E o foco agora é outro. As feridas. Acho que a gente consegue ver. E as invisíveis. No hospital, a situação da Marina é gravíssima. Os ferimentos do acidente são extensos. Traumatismo craniano, fraturas expostas, hemorragia interna e um risco altíssimo de morte cerebral. Cada item dessa lista é uma batalha pela vida dela. Mas os médicos descobrem mais coisas. Coisas que não foram do acidente. E aqui a história fica ainda mais sombria. O corpo da Marina contava outra história, uma muito mais antiga. Cicatrizes de queimaduras, cortes, sinais de anos e anos de abuso. A verdade brutal daqueles 15 anos estava ali, na pele dela. E é nesse momento, com a voz fraquinha, quase um sussurro, que a história vira completamente. A Marina não pede justiça, ela pede esquecimento. Ela implora para o irmão esconder a horrível verdade sobre a sua sobrevivência dos pais. Para sempre. E isso nos leva para o ato final, onde a questão já não é mais encontrar a Marina, mas sim decidir como a história dela seria contada. É aqui que o pacto de silêncio é forjado. E essa decisão deles não é no impulso, não. É um plano. Um plano construído a dois, na quietude daquele quarto de hospital. Primeiro, criar a mentira,
Segundo, enterrar a verdade. E o passo mais difícil, sustentar o segredo. Tudo para proteger o que restou da família e da alma da Marina. E essa foi a mentira piedosa que eles criaram. Uma versão da história que apaga a exploração, o abuso, a dor que nem dá para descrever. É uma ficção, cuidadosamente elaborada, para permitir que o amor e a inocência do passado continuassem vivos na memória dos pais. Imagina a cena do reencontro com a família. Todo mundo chorando de alegria, comemorando o milagre. E no meio disso tudo, a fonte descreve um olhar trocado entre os 2 irmãos. Um momento silencioso, cúmplice, que carrega todo o peso do segredo que eles vão compartilhar pro resto da vida. E a gente termina com essa pergunta, que fica no ar. A história do Tiago e da Marina nos força a encarar uma questão moral bem complexa. Foi um ato de sacrifício? De amor? Ou a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o único caminho? A resposta, bom, talvez ela nem exista.